Obrigado. Bom dia a todos. Apresento o trabalho cuja temática é a autoavaliação da qualidade de vida relacionada à tosse, antes e após o filtro umidificador de traqueostomia em indivíduos laringectomizados totais. Meu nome é Rômulo Rodrigues, trabalho orientado pela Mariana Brendim e banca examinadora Lívia Santiago. Antes de tudo, é importante ressaltar que indivíduos laringectomizados totais, eles têm importantes alterações anatômicas, devido ao procedimento cirúrgico de retirada e ressecção de todo o arcabouço laríngeo. Além disso, esses indivíduos, eles cursam com um traqueostoma definitivo localizado à base do pescoço, que torna-se uma nova via de respiração. Em virtude da impossibilidade da respiração nasal e, assim, perda das funções de filtragem, aquecimento e umidificação do ar pelo nariz, esses indivíduos apresentam aumento da secreção, podem apresentar aumento da secreção pulmonar e também frequência de tosse, ocasionando um impacto da qualidade de vida desses indivíduos. O filtro HME, como reabilitação pulmonar, ele consiste em garantir o recondicionamento parcial do ar pelo traqueostoma. Assim, estudos evidenciam que os sintomas respiratórios podem ser reduzidos por meio do uso regular do filtro permutador de calor e umidade. Mas poucos estudos foram desenvolvidos na população brasileira e nenhum deles utilizou o instrumento de qualidade de vida relacionado à tosse para avaliar o impacto do uso do HME nos indivíduos laringectomizados totais. Portanto, a hipótese do presente estudo é que indivíduos laringectomizados totais apresentam melhora dos sintomas de tosse após o uso do filtro umidificador de traqueostomia, repercutindo dessa forma na melhora da autoavaliação da qualidade de vida desses indivíduos. Sendo assim, os objetivos são comparar a autoavaliação da qualidade de vida relacionada à tosse antes e após o uso do filtro umidificador de traqueostomia nesses indivíduos e também avaliar se existe influência das características clínicas desses indivíduos na mudança da qualidade de vida antes e após o uso do filtro umidificador de traqueostomia. Bom, o estudo foi aprovado pelo CEP, cujo parecer aparece na tela. Trata-se, então, de um estudo prospectivo longitudinal intervencionista realizado entre agosto de 2019 e fevereiro de 2022 no ambulatório de fonoaudiologia deste hospital. Os critérios de inclusão foram indivíduos adultos submetidos a laringectomias totais e também que estavam fazendo um acompanhamento fonoaudiológico nesse hospital. Os critérios de exclusão, portanto, foram indivíduos com doenças neurológicas, com alteração cognitiva e ou de linguagem e em cuidados de fim de vida ou que já utilizam filtro umidificador de traqueostomia. Assim, a intervenção consistiu na adaptação do filtro umidificador de traqueostomia diariamente durante 4 semanas. Todos os participantes foram submetidos à aplicação do questionário na sua versão brasileira, que é o chamado LCQ, e eles foram divididos em 3 momentos. O T1 corresponde à intervenção antes do uso do filtro umidificador de traqueostomia, e T2 é uma intervenção após 2 semanas de uso de filtro umidificador de traqueostomia. E o T3 corresponde a uma intervenção após 4 semanas de uso do filtro umidificador de traqueostomia. Para análise estatística foram utilizados os testes de ANOVA de medidas repetidas e o teste de Friedman, além do teste de pós-hoc de Turkin ou Dublin-Conover. Para as variáveis categóricas foi utilizado o teste de Mann-Whitney, para as variáveis numéricas foi utilizado o teste de correlação de Spinner. O nível de significância estatística dotado foi o de 5%, P igual ou menor a 0,05. Bom, dos 17 indivíduos laringectomizados totais em acompanhamento fonoaudiológico no ambulatório, 2 foram excluídos, um por alteração cognitiva, o outro porque já usava o filtro umidificador de traqueostomia. Dessa forma, 15 indivíduos foram elegíveis ao estudo. Portanto, desses 15, 2 indivíduos foram considerados perda de segmento, devido à pandemia e que ocasionou a suspensão das atividades no ambulatório de fonoaudiologia, impedindo a reaplicação dos questionários. Portanto, 2 indivíduos tiveram perda de segmento. Tendo em vista isso, 13 indivíduos configurou a amostra final, que reaplicamos o questionário após 2 semanas e 4 semanas
de uso de filtro umidificador de traqueostomia. Bom, na tabela 1 é apresentada as características dos participantes e observamos que o perfil da amostra desses indivíduos foi constituído primordialmente por idosos e do sexo masculino, com a idade entre 60 e 81 anos. Então, esses dados estão em consonância com a literatura, que aponta maior prevalência de câncer cabeça e pescoço nesta população, homens e idosos. Na tabela 2, temos a pontuação do questionário LCQ. Observamos no estudo que houve um aumento da pontuação do LCQ no decorrer desse tempo, né? Após 2 semanas e 4 semanas. E essa diferença foi estatisticamente significativa em todos os domínios da qualidade de vida relacionada à tosse, que é o LCQ, e também do questionário, do score total. Portanto, os resultados evidenciam que indivíduos laringectomizados totais exibem melhora de todos os domínios da qualidade de vida relacionada à tosse após 4 semanas de uso do filtro umidificador de traqueostomia. Na tabela 3, observamos que houve diferença estatisticamente significativa a partir de 2 semanas nos domínios físico, psicológico e do score total. Porém, o domínio social, só observamos uma diferença estatisticamente significativa a partir da 4ª semana de intervenção. Uma possível explicação para o domínio social ter apresentado essa melhora só ou apenas após 4 semanas, seja o fato da questão social depender de variáveis como a interação social e também a habilidade de fala, que nos laringectomizados totais levam um tempo para ser desenvolvidas, né, essas variáveis, nos laringectomizados totais, que utilizam a voz esofágica como um meio de comunicação. Assim, os resultados estão em concordância com outros estudos que também encontraram melhora na autopercepção da tosse, na frequência de tosse e também no índice da qualidade de vida geral após 2 semanas de intervenção de uso do filtro umidificador de traqueostomia. Na tabela 4, é apresentada a análise da influência das características clínicas na melhora do score total. Observamos no estudo que não houve influência de nenhuma das variáveis coletadas, que é apresentada na tabela, na melhora do score total. Porém, há uma tendência, pelo menos clínica, de que há uma evolução da qualidade de vida relacionada à tosse no grupo de que não foram submetidos a sessões de radioterapia, tampouco não tem história de tabagismo e também não cursam com doença pulmonar, comparado ao grupo que submeteu a radioterapia com história de tabagismo e com doença pulmonar. Assim, clinicamente parece ser relevante, porém estatisticamente não. Portanto, os participantes desse estudo exibiram melhora da qualidade de vida relacionada à tosse após o uso do filtro umidificador de traqueostomia. E destaca-se que a melhora do score total dos domínios físico, psicológico e da qualidade de vida foi observada a partir da 2ª semana de intervenção, enquanto a melhora do domínio social só foi observada a partir de 4 semanas de intervenção. Além disso, não houve influência das características clínicas desses indivíduos na melhora da qualidade de vida relacionada à tosse. Obrigado.